passar a palavra para o André, da Pentagro, da Albuquerque. Bem-vindo, André. Obrigado, Kalishma. Obrigado à Datagro, em nome do Dr. Plínio, do Guilherme Nastari. Em seu nome da Datagro Alta Performance, Kalishma, agradeço o convite em nome da Pentagro. Prazer ter você aqui. Obrigado. Bom, do meu lado ficou a incumbência de criar um contexto onde está realmente o valor concreto da transformação digital hoje nas usinas, com alguns cases de sucesso e umas informações relevantes que eu vou anunciar aqui hoje e alguns insights, algumas provocações no final. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de transformação, aumento de produtividade, a gente consegue colocar alguns marcos temporais nisso, né? Pensando desde a época da primeira Revolução Industrial, obviamente que de um marco para outro os tempos eram maiores, eram centenas aí de anos. Hoje os tempos são bem menores, algumas poucas décadas e talvez aí para frente alguns poucos anos. Mas a gente veio aí, né? A primeira revolução foi a mecanização, a segunda a eletrificação, a automação na terceira e a quarta, que a gente ainda está vivendo, é a digitalização migrando para a quinta, né? Que é o momento da transformação para autonomia e flexibilidade e inteligência, que a gente está começando a viver. Com relação ao nosso setor, a gente consegue também construir alguns marcos temporais, né? A gente veio há muitos tempos, desde a época da nossa colonização, com os engenhos de açúcar. Depois vieram as usinas de açúcar, né, por conta da mecanização. Aí, com o advento do Proálcool e depois da mudança da regulamentação, a gente veio com a bioeletricidade e etanol e surgiu a usina sucoenergética. Hoje, a gente fala de bioparques de energia, a gente fala de integração de cultura, com cana, etanol, a gente fala de forma muito tranquila de biometano, a gente fala de outros elementos que está integrando ao portfólio dos antigos engenhos, né? E para o futuro, o que nos espera é aumentar isso, essa diversificação, a realmente chegarmos ao ponto de ter biorefinarias no nosso setor. Agora, falando da evolução da operação, agora predominantemente na indústria, mas não só. Então, como que foi isso, como está sendo isso nos últimos 30, 40 anos, né? A gente veio de uma operação predominantemente manual, né? O operador no chão de fábrica, abrindo e fechando válvula. Depois a gente veio a automação básica, aconteceu um movimento 20, 30 anos atrás, protocolo de comunicação, que viabilizou a entrada da operação remota. Se convencionou o nome aqui de COI para a indústria e agora, mais recentemente, o COA para a agrícola. As operações começaram a ficar um pouco mais automatizadas, mas ainda muito manuais, só que agora de maneira remota, um pouco mais sofisticada e integrada. E agora a gente começou, há uns bons anos para cá, uns 10 para cá, a entrar numa convergência que a gente chama de operação assistida por gêmeo digital, por tecnologia, né? Então, existe esse movimento. Existe um outro adiante que é a operação autônoma. Então, existe um conjunto de plataformas de controle avançado e de otimização. Então, e a gente está chegando, culminando e visualizando o que a gente chama de operação do futuro, que é a operação inteligente, que ela é independente, ela é autoajustável e flexível. Mas isso ainda a gente tem que caminhar um pouquinho para chegar até lá. Onde a gente está, assim, na maior parte das usinas? Entre a operação remota e a operação autônoma, cada um está nessa fase aqui, em geral, né? Agora é importante falar conceitualmente o seguinte, vamos olhar a indústria, vamos fazer um recorte. Quando a gente pega um projeto de uma usina, a gente tem no projeto uma máxima eficiência que ela dá. Como é essa máxima eficiência que ela pode dar? É a eficiência do estado estacionário, steady state. É o máximo potencial para uma determinada condição. Porém, quando ela está em operação, ela não está no estado estacionário. Ela está sempre, ou predominantemente, no estado transiente. Ela está enchendo, esvaziando. Muitas operações nossas não são contínuas, processos contínuos, são batelada, como a fábrica de açúcar, como a fermentação.
Então, isso gera distúrbios constantes. Mas, obviamente, que todo mundo busca ficar no estado estacionário para buscar a máxima eficiência possível, né? E não é só no estado estacionário, é na melhor condição possível do processo. Aqui eu vou exemplificar por meio gráfico, uma curva de Gauss. A gente tem um limite, que é o potencial máximo. Dá para aumentar? Tem que ter CAPEX para aumentar, mas dá. Mas pensando em não CAPEX, em OPEX, a gente tem potenciais projetos de tecnologia, diversos no mercado, para maximizar esse potencial, para chegar mais próximo do limite. Então, tornar o processo mais próximo do estado estacionário e dos pontos ótimos para que isso seja possível, né? Então, esse gráfico de Gauss da animaçãozinha representa isso que eu acabei de explicar. Bom, olhando numa usina, a tomada de decisão é uma grande questão, né? Como tomar as melhores decisões o tempo todo num cenário complexo? Então, a matéria-prima varia, a disponibilidade industrial varia, existem diversos dados e parâmetros sendo atualizados em tempo real na automação e nos sistemas de gestão, e a gente tem que tomar a decisão nesse cenário, entre aspas, complexo, para não falar pior. Então, a gente tem que manter produção, a gente tem que manter qualidade, tem que manter previsibilidade, manter eficiência, e o tempo todo, né? O tempo todo. Então, a grande questão é como fazer isso. Como tomar as melhores decisões o tempo todo, ou de preferência no menor tempo possível, né? A gente tem trabalhado nos últimos 20 anos na Pentagro para responder essa questão, né? Endereçar essa questão. Então, a gente tem um conceito de jornada, de portfólio, que vai do gêmeo digital para dar entendimento da potencialidade de uma planta e também da representatividade de como ela é hoje, e alguns programas via tecnologia para chegar na maximização via OPEX, né? Então, a gente tem a gestão assistida por gêmeo digital, alguns chamam de gestão 4.0, a gente tem PCP CNOI, Pentagro PCP CNOI, para fazer um planejamento mais previsível e execuível, né? A gente tem controle avançado na próxima jornada, na fase 3, com otimização em tempo real. Então, esse conjunto de portfólio aqui, de carteira de clientes e parceiros, que a gente está em destaque, que a gente nos honra ter, desde os mais antigos, como São Martinho, Terrios e Raizen, como os mais novos, entrados esse ano, como Cargill e Jalles. Bom, aqui vou passar, peço desculpas, mas vou ter que passar bem rápido, né? Eu não vou conseguir detalhar isso, vou para os cases na sequência. Estou mostrando aqui algumas telas de gêmeo digital, plataforma, o PCP, junto agora com a ferramenta do SNOE, que é um conceito novo de Sales on Operation Execution, mas eu não vou conseguir detalhar, peço licença para vocês de ir colocando adiante. Só para título de curiosidade, algumas imagens das plataformas, né? Vou destacar agora a questão de alguns resultados, seja maximização de mix para um lado ou do outro. A gente tem conseguido números interessantes, assim, recordes históricos de mix, seja para o açúcar, seja para o etanol. Esse é um case onde a época estava apontada para a maximização de açúcar como diretriz, né? Conseguindo mais de 2% de maximização num limite de recorde histórico. A gente teve alguns cases de destilaria no ano passado, né? Diminuição de variabilidade de 80%, né? E isso representando em valores econômicos, chega por aparelho, tá? 2.600 litros a mais de etanol, multiplica por 3, nessa usina eram 3 aparelhos, é o número do benefício do controle. Esse é um grande case que a gente tem falado nas últimas palestras, porque na usina Boa Vista, na UBV, a diminuição de perda na vinhaça era estrondosa, e por meio da tecnologia, junto com engenharia de processos, a gente consegue números extraordinários, né? 1.150 metros cúbicos por mês de diminuição de perda na vinhaça, naquele aparelho, que é um aparelho complexo, a vácuo, né? Que é um aparelho de destilação de milho. Então, esse número é impressionante, né? Aqui, a gente tinha sempre aquela questão, a gente sempre busca caminhar para a autonomia. Mas será que está indo na autonomia? Chegar que a gente está buscando isso, a gente está alcançando, está
endereçando. E aí um cliente nosso, caso a usina Santa Cruz, fez um recorte no tempo. O sistema antes, né, um período de tempo, mesmo período de tempo com as plataformas da Pentágora. E chegou a diferença entre uma situação ou outra de 309 intervenções sem plataforma e 5 intervenções com. Né? Então, a gente não está 100% autônomo, mas a gente está no caminho. Né? Esse resultado prova isso. Né? Agora, eu queria fazer um anúncio, é a primeira vez que a gente vai falar isso em público, oficialmente, que a gente está com uma parceria, né, Pentagro e a Fermentec, para uma aplicação específica na fermentação. Tá? E esse produto tem nome, chama Everest New Ferm. Estou vendo aqui o Henrique Amorim, agradeço ao Henrique. E a gente está... O projeto basicamente é o seguinte, até então o paradigma é, a gente faz o controle fermentativo baseado numa receita estática. Só que a gente está falando de um reator que não é estático, é vivo. Então o projeto é tornar o controle adaptativo em função das circunstâncias da Dorna, da população ali da levedura e do contexto da operação. Então, a gente tem uma jornada que isso envolve a última instância NIR dentro das dornas fermentativas. Bom, feito esse anúncio, eu tenho agora os últimos highlights assim, de provocações, né, para a gente endereçar as questões de tecnologia assim, e talvez o bate-papo depois, Kalishma, se me permite. A grande questão que eu acho que a gente deveria se fazer, a tecnologia para entregar decisões, gente, não só dashboard. Dashboard é bacana e foi uma fase importante, mas a tecnologia está nos ajudando a tomar melhores decisões? Ela está realmente entregando valor na ponta? Eu acho que isso é uma pergunta que daqui para frente a gente deveria se fazer também. Essa tecnologia, ela decide melhor que um ser humano faria sozinho? É uma pergunta também interessante para endereçar a tomada de decisão, se aplica ou não. A indústria, a gente sempre operou ela reagindo ao passado. A gente olhava o boletim da semana passada, eficiência industrial, perda 1, perda 2, perda 3. Aí olhava e tomava decisão, olhando o retrovisor. Né? Agora, a gente tem que olhar antecipando o futuro. Né? A gente tem que ver tendência para agir de forma antecipativa. Esse é o caminho para endereçar as nossas decisões aqui. A usina do futuro, ela não é só automatizada, né? Ela tem que ser, foi falar a frase inclusive do Venturelli, inteligente. Né? Há uma provocação. Se a fermentação é viva, né? Tem elementos vivos ali, micro-organismos vivos, que a população muda conforme o tempo de safra e a condição do processo, por que ainda tratamos elas como reatores inertes? É uma pergunta provocativa também. Soluções, agora a parte da integração que você fez é uma pergunta, Kalishma. Porque a gente vê muitas soluções ainda descompactadas, assim, ilhas de soluções, né? Que podem entregar valor pontualmente numa ilha, mas será que não é o momento de a gente pensar numa integração de soluções, né? Para que realmente entregue um valor, pensando em algo maior, no negócio como um todo, maximizar a margem de contribuição do negócio, não só de uma aplicação específica. Né? Então, acho que a gente vê muitas questões de arquitetura mal formuladas para poder abarcar soluções de mercado, seja quem for, mas a gente não pensa numa arquitetura integrativa, logo de partida, para poder integrar todas essas soluções e entregar um valor muito maior com essa integração. Então, fica uma provocação também. Da minha parte, mais uma vez, agradeço a oportunidade, em nome da Pentagro. Ficam aqui meus dados. Muito obrigado, mais uma vez, por todos aí pela audiência. Obrigado, André. André foi diligente no tempo. Eu sei que a apresentação tinha mais algumas coisas, né? E o ponto da minha pergunta foi exatamente esse, de como otimizar o todo. Agrícola, indústria, logística, comercial, o todo como você está colocando aí. Eu tenho uma dúvida, eu queria entender da tua percepção, né? Sabe que eu gosto muito dos sistemas avançados, de RTO e tudo mais, né? Como que na visão
sua pessoal ou da Pentagro, no que vocês têm vivenciado nos clientes, né? Se a gente tem a tecnologia para tentar transformar os transientes em estado estacionário e maximizar o ponto ótimo de alcance de eficiências, né? A gente está embasado em sinais do que é online, do que vem da indústria ou do campo, né? Algumas informações não são online, são offline, vamos dizer assim, são dados de laboratório que não são quase online, né? Digitou, analisou, está no sistema, né? Como que está, na sua opinião, né, não só o parque de instrumentos, a confiabilidade, a acurácia de instrumentos da usina, para que as informações que venham para os sistemas para serem otimizados, né, reflitam da melhor forma possível o que está acontecendo lá, no chão de fábrica, por exemplo, e se as indústrias têm mudado um pouco a questão de frequências de aferição, de checagem desses instrumentos, para que se usufrua o máximo possível dos sistemas online, vamos dizer assim, né? Os sistemas de otimização em tempo real. Calixto, mas isso aí é um trabalho de rotina, né? Deveria ser um trabalho de estruturante mesmo na rotina de um processo industrial. Como o próprio Venturelli falou, pessoas, processo e tecnologia. Não é assim, a gente tem que também desmistificar que a tecnologia por si só vai resolver a vida de tudo e de todos o tempo inteiro sozinha. Não é. A gente tem que ter processo, tem que ter pessoas, principalmente pessoas, como foi colocado. Eu acho que assim, é importante construir uma rotina de excelência operacional também no nível de automação. Então, é importante ter a referência. O que aquele número deveria dar, você tem que saber. Pô, aquele número deveria dar isso. Então, aquela vazão é 250 metros cúbicos, está dando 150, tem alguma coisa errada. Tá certa, né? O balanço de massa não fechou, né? Então, a gente tem que ter referência, porque senão a gente se acostuma com 150, a gente vai achar que é 150 para o resto da vida, porque a gente não tem referência. A vida é feita de referência. Então, é importante ter no compliance, na governança, a gente saber construir referências. Assim, pô, o número é esse, deveria ser esse, porque a matemática e a física, a química nos explica isso aqui. As conservações de massa e energia nos explicam que é 250. Então, a partir disso, alguma coisa está errada. Ou o instrumento está colocado no lugar errado, tá depois de uma curva, de uma turbulência, já que for, ou tem algum problema de aferição aí. Então, construir rotinas que garantam essas coisas, né? Não tem muito segredo. Mas o bom sinal é que está evoluindo, né? Cada vez está mais barato e mais disponível. Acessível, né? Acessível, né? Está acessível e tem uma evolução muito grande. Eu fico muito entusiasmado com isso, né? Com essas condições de medir coisas que a gente não mediria, só laboratório media, tendo potencial de medir online, né? Isso é extraordinário. Não, perfeito, obrigado.